Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este que é o nosso canal da Escola da Consciência. Se ainda não me conheces, eu sou o Miquel Light e nós aqui trazemos todos os dias conteúdo sobre conhecimento de diversas áreas, como da filosofia iniciática, psicologia, esoterismo, desenvolvimento pessoal, tudo para que tu possas ter a possibilidade de construir o teu próprio caminho de desenvolvimento pessoal de forma o mais consciente possível. Hoje eu trago-te esta temática que é essencial para aquele que é terapeuta curador ou para aquele que deseja vir a ser um terapeuta curador. E não importa aqui a área da sua atuação, que é saber dominar o prana e a apana, que é o abecedário do terapeuta ou do médium. E porquê que é o abecedário? É muito simples. E vais perceber claramente ao longo deste vídeo várias características, nas quais também tu te possas identificar, que é relativo ao mau uso ou ao bom uso destes dois mecanismos que nós temos dentro de nós. Inicialmente, no início da nossa caminhada de desenvolvimento pessoal, sempre é assim, ou seja, sempre é involuntário, é algo automático e que pressupõe que com a caminhada de desenvolvimento pessoal se torne cada vez mais consciente. Agora, vamos então saber sobre o que isto é. Vamos lá. Vamos nos deixar então de apresentações, vamos direto ao assunto, vamos direto ao nosso fundamento e então o nosso tema para hoje, para este nosso vídeo, é saber dominar o prana e o apana. Este é o abecedário de todo aquele que é terapeuta, curador ou médium, dito por uma outra palavra. O que é o prana? O que é o apana? Com certeza deve ter ouvido falar, dentro das várias correntes esotéricas, sobre esta terminologia. Prana é energia e a apana trata-se também de energia. Mas agora fica a questão: se ambos são energia, qual é a distinção? É muito simples. E eu não vou estar aqui a complexificar mais, porque, obviamente, todas estas temáticas têm níveis de entendimento cada vez mais profundo. E, claro, isto dava aqui para mangas, para estarmos aqui vídeos sobre horas e horas e horas. Mas esse não é o intuito para já. Vamos simplificar a informação, clarificar o conhecimento e dá-lo de uma forma que seja facilmente assimilável. Dentro da terminologia hindu, prana, no sentido lato, refere-se a toda a energia que existe no universo. E esta energia está fora, mas também está dentro. É uma energia que permeia todas as criaturas. Agora, dentro deste conceito, daquilo que é o prana, não é? Nós temos dois caminhos possíveis. Temos aquilo que é o prana e aquilo que é o apana. Prana significa a energia que nós introduzimos dentro do nosso corpo, físico e material, ou seja, o nosso campo áurico ou eletromagnético. Okay? E apana é a energia que, depois de ser trabalhada no nosso interior, pelo nosso campo eletromagnético, depois é expulsa em paralelo com os seus componentes físicos, que é, por exemplo, as moléculas de dióxido de carbono. E aí nós temos a componente do apana. Então nós temos, por um lado, o prana, aquilo que nutre, aquilo que entra no nosso organismo, na nossa corrente eletromagnética, e por outro lado temos o apana, que é aquilo que sai, que é expelido. É aquilo que depois de trabalhado vem cá para fora. Então nós temos esta dicotomia. E este trabalho entre estes dois polos, do que entra e do que sai, do que nutre e do que purifica, é fundamental esta consciência de gestão destes dois polos para que as nossas faculdades mediúnicas possam estar otimizadas ao máximo. E agora fica aqui a questão. Se nós temos esta polarização da energia, né, entre aquilo que entra, que nos nutre, e aquilo que sai, né, que nos purifica, o nosso campo eletromagnético, porque é assim tão importante para aquele que é médium, para aquele que usa das suas faculdades mediúnicas, extrasensoriais, para aquele que é terapeuta, curador,
ter esta gestão ou este domínio desta gestão, desta polarização da energia? É muito simples. É que quanto mais elevado for o nível da qualidade desta gestão, melhor será o desempenho destas faculdades cerebrais, estas faculdades mediúnicas. E quanto maior for este refinamento, não é? Esta qualidade for superior, então melhor eu vou conseguir prestar o meu serviço enquanto curador. Seja qual for a área da minha atuação. Seja numa vertente mais psicológica, eu vou ter uma capacidade muito mais refinada para perceber os cambiantes dentro da qualidade psicológica. Emocionais, mentais, mas pode ser uma terapêutica na área energética, por exemplo, a aplicação de passos, de reiki, ou de outra qualquer dentro dessa área. Pois então, com essa acuidade mais afinada, eu vou ter muito mais força, não é, no meu campo eletromagnético para poder atuar, seja na ordem física ou até de caráter espiritual. Se eu for, por exemplo, um médium de incorporação, maior será a minha capacidade de poder atuar e poder então ajudar. Eu disse aqui de incorporação, mas podia ter dito outras. São imensas as ferramentas mediúnicas que nós temos ao nosso dispor. Isso agora vai depender das características de cada um. Eu, para isso, espero que me entendas que eu aqui, obviamente, não posso estar a listar todas e vou dando apenas meros exemplos. Agora, com certeza, e se tu já és terapeuta, se és médium, com certeza vais te identificar com aquilo que eu vou estar a descrever, que é em dias em que não estás bem, em dias que tens que trabalhar, mas sabes perfeitamente que a tua energia está para baixo, ou no início da tua caminhada, em que estavas ainda em desenvolvimento das tuas capacidades, à procura de um refinamento cada vez maior das tuas próprias ferramentas, obviamente, a tua capacidade de manejar esta energia, não é, que entra e que sai, e que isso vivifica o teu corpo físico e energético, no início havia muitas dificuldades. E isso é natural. E com certeza havia dias em que tu tinhas o teu trabalho, não é? E sentias-te muito sobrecarregado, psicologicamente, energeticamente. Sentias dor nas costas, dor na cabeça, dor nos ombros, dor nas pernas, enfim, dor generalizada por todo lado. Ias ao shopping, ias às compras, ias aqui, ias ali, confraternizavas, tinhas encontros com as pessoas, amigos ou familiares, tanto faz. E com certeza, não é? Até o próprio ato de fazer uma consulta, de estar com alguém para tentar ajudar, por maior que seja o gosto em querer ajudar, não é? Em querer prestar esse serviço de apoio, de compaixão, de cura, ainda assim torna-se, e com certeza no início, tornava-se muito pesado. E para ti, caso não sejas ainda terapeuta, mas almejes sê-lo, e acredito até que estas faculdades estejam em desequilíbrio, pois com certeza hás de verificar que muitos dos teus dias são assim. E são assim porquê? Por falta deste mecanismo de gestão interna, não é? Da consciência que ainda não está treinada o suficiente para conseguir controlar ou dominar devidamente aquilo que é a energia que entra, prana, e aquilo que sai, que nos purifica, que é o dito apana. Então, de uma forma muito geral, nós quando estamos com falta de energia, uma pessoa já drenou excessivamente ao longo do dia, já teve várias consultas e já dei ao longo de todo o dia, chega ao fim do dia exausto, sem energia nenhuma, cabisbaixo, deprimido ou depressivo, enfim, com certeza tu tens dias assim. É impossível que não tenhas. E neste quadro, que eu agora estava aqui a descrever, nós dizemos que temos carência de energia. E por isso é altamente benéfico e recomendável fazermos uma caminhada no parque, irmos até junto das plantas, das árvores, enfim, caminhar um pouco descalço. Isso é fantástico. E é fantástico porquê? Para que nós possamos absorver um quanto de energia, não é? Que existe na grande natureza para que isso nos alimente.
Agora, existe um outro ponto, que é quando nós temos um excesso de apana. E o que é isso? Também facilmente há de observar. Ao estar com outras pessoas, por exemplo, é um exemplo. Quantas das vezes tu não sentes que estás a carregar para ti a energia da outra pessoa? E depois, obviamente, sentes-te pesado, sentes-te mal, dizes que já ficaste sobrecarregado com aquele encontro, com aquela conversa, seja lá o que for. Ou porque foste a um shopping ou um sítio movimentado. E isso o que é que aconteceu aí? Tu absorveste, carregaste todo o teu campo magnético com estas partículas de quantum, mas que são deste apana. Ou seja, andaste a coletar tudo aquilo que é este prana viciado, que é assim que eu gosto de lhe chamar, ou seja, é um prana que não é saudável, em que as pessoas guardam dentro de si e depois vão carregando ao longo da sua vida e que, quando encontram pessoas deste género, que absorvem, não é? São como esponjas, acabam por limpar, não é? Este tipo de pessoa que anda sobrecarregada na sua vida. Ora, estas ditas esponjas, se for o teu caso, pois então peço-te, partilha aqui no vídeo, comenta a dizer como é para ti esta tua experiência no dia a dia, para que nós te possamos ajudar, conhecer e saber da tua história. Para nós é extremamente importante. E para este tipo de situação é muito difícil se uma pessoa não tiver uma desenvoltura grande ao nível da sua consciência, vai ficar muito facilmente sobrecarregado com todas estas partículas deste prana viciado que é o apana. E não basta só simplesmente respirar algumas vezes e já está feito. E agora vai variar muito de característica do perfil de pessoa e da constituição de cada pessoa. Não posso vir aqui se pura e simplesmente dar uma ferramenta e pensar que vender a ferramenta como se fosse para toda a gente, é geral. Não, isso não existe. Eu não acredito nisso. Nós aqui na Escola da Consciência não trabalhamos assim e não acreditamos nisso. Existem muitas ferramentas e elas são específicas para cada tipo de pessoa. Por isso, é tão importante e eu nos vídeos peço, muitas das vezes, que se nos assistes, que comentes, que partilhes, para que nós possamos ajudar. Porque não adianta vir aqui querer vender as ferramentas, querer vender o conhecimento, querer partilhar pura e simplesmente como se ele fosse tudo um só. As coisas não são assim. Nós não somos amadores, nem vamos fazer com que isto que nós lidamos seja uma coisa qualquer, porque não é. São assuntos muito sérios e trata-se do ser humano. Então, nós temos que respeitar a individualidade de cada ser humano. E por isso, para cada um, para cada tipo de perfil, uma estratégia diferente, uma ferramenta diferente. Por exemplo, algo que possa ajudar um pouco é, por exemplo, fazer respirações onde a expiração seja substancialmente maior ao ponto de esvaziar o máximo possível os nossos pulmões e o diafragma. Isto para quê? Para obrigar a que toda a respiração, não é, venha cá para fora, todo o ar que nós contemos cá dentro. Porque o que acontece, a maior parte das vezes, é que a respiração é superficial. E nós inalamos o oxigênio, exalamos o dióxido de carbono, ou seja, o prana entra e sai, mas aquilo que sai é muito superficial. E o verdadeiro apana fica lá dentro retido. E por isso é que muita gente anda aí, vida fora, não é? Com o seu saquinho de apana, cada vez maior, não é? E os segue. E vão pela vida fora assim e nunca se dão conta de grande quantidade de energia que estão a desperdiçar e que guardam dentro de si. Então, fazer este tipo de respiração poderá ajudar a onde a expiração seja profunda, seja lenta, mas até quase a chegar a um ponto máximo de não há mais nada para retirar e então eu volto novamente a inalar. Mas, por exemplo, um outro tipo de estratégia é fazer um treino de corrida. Fazer treinos mais longos de corrida, de bicicleta, de natação ou qualquer outro desporto que obrigue o próprio ato de respirar a ser rítmico.
a ser constante. E não pode ser algo de 30 segundos, 60 segundos. Não. Fazer ali uma meia hora, 1 hora, 2 horas. E isto ajuda a quê? É que todo o nosso mecanismo interno esteja ali a trabalhar ativamente esta bomba. Seja o entra e sai, o entra e sai, o entra e sai, seja constante para que reative, não é, todo o mecanismo. E o apana guardado possa sair em percentagens cada vez maiores. Não é por acaso que no final de uma atividade de exercício físico mais longo, 1 hora, 2 horas, depois de um bom banho, a pessoa sente-se fresca, renovada. Muitas das vezes, e se tu nunca o fizeste, experimenta, quantas das vezes, por exemplo, no meu caso, estou com uma constipação, estou com algum desequilíbrio a nível respiratório, falta de energia, algo assim do género. Vou correr, vou praticar o meu treino de 1 horinha, tenho a certeza absoluta. Ao fim de 15, 20 minutos, eu já estou outra pessoa. Faço questão de terminar o meu treino, mas ainda assim, durante o resto do tempo, eu estou novo. Novo porquê? Porque tudo estava cá dentro, este dito apana, esta energia viciada, teve possibilidade de circular e veio cá para fora. Simples assim. Agora, imaginemos, num contexto terapêutico, num contexto profissional, quando uma pessoa está altamente sobrecarregada e tenho que fazer uma terapia a uma determinada pessoa. Ora, se eu já vou estar a receber imensa energia nociva por parte da outra pessoa, não é? Porque a outra pessoa tem problemas e por isso é que está a recorrer a um terapeuta para que eu o possa ajudar, se eu já vou com carência de energia, ou seja, com carência de prana, não tive o cuidado de me alimentar em condições a nível energético, físico, se eu depois então já sei que vou absorver ainda mais esta energia mal trabalhada por parte da outra pessoa, só pode ser horrível o cenário no qual eu vou ficar no final desse serviço. E com certeza, acredito piamente que muitas das vezes tu te deves sentir assim. Se não sentes, ótimo. Mas acredito que a grande maioria das vezes tu sentes-te assim. Ou então já te sentiste. E agora, se correlacionarmos este nível de consciência daquilo que é este domínio do que entra e do que sai, da nossa energia entre o prana e o apana, e se nós correlacionarmos com o uso das nossas faculdades cerebrais, por exemplo, da mediunidade, é? Estes mecanismos extrasensoriais, então aí é uma relação extremamente direta. Porquê? Porque se eu estiver a trabalhar mal este meu nível energético, não é? Esta vitalidade do meu corpo eletromagnético, da minha aura, como quisermos chamar, obviamente, todas as impressões extrasensoriais, sejam elas de que ordem forem, obviamente elas vão estar deturpadas. Não vão ser limpas. Não vão ser transparentes. Vêm como que sujas, posso-as até ter, mas elas podem vir com sujidade, podem vir com dúvida, podem vir com mas eu próprio também não estou a acreditar muito. E a outra pessoa vai receber isso. E fica ali algo estranho. E para um terapeuta curador em condições, aquilo que tem que fazer é dominar-se a si mesmo, é dominar, para além de tudo o resto, mas dominar as suas competências do seu campo eletromagnético, para que possa estar saudável, enérgico, com força, para que possa ser uma fonte de água viva para aquilo que recorre até si. E isso significa o quê? Significa que este mecanismo do entra e sai tem que ser o mais perfeito possível. Para quê? Para que depois, então, no momento do uso das suas faculdades, possam ser limpinhas, certeiras. Isto e aquilo outro e aquilo outro. E esta situação é por causa disto, aquela situação é por causa daquilo outro e aquilo outro tem a ver com isto. E por aí fora vai. E montar todo este puzzle. Eu estou a fazer assim neste cenário, mas podia ser com uma terapia energética, podia ser com uma terapia física, com uma terapia mental ou dita racional,
seja ela qual for. Seja ela qual for. Então, ter este domínio deste mecanismo que é no início da caminhada é involuntário, ou seja, é automático, não é? O respirar e o expirar, automático, no início. Mas o que se pressupõe, e aquilo que é desejável, é que ao longo da sua caminhada a pessoa adquira esta consciência sobre a necessidade de dominar este seu próprio mecanismo e deixar de ser automático para começar a ser consciente, para começar a ser voluntário. E aí, quando a pessoa atinge este estádio de consciência sobre os seus próprios mecanismos, obviamente todo o seu trabalho vai ser muito mais profícuo. Muito mais. Não tem como enganar. E aí vai poder ajudar muito mais. Sentir-se cada vez melhor, sentir-se cada vez mais realizado e fazer o seu trabalho na máxima potencialidade daquilo que é o seu próprio nível de consciência. E aí está tudo certo. Por isso, esta é uma temática fundamental, para além de outras. Eu estou a falar especificamente no âmbito energético, não é? Entre aquilo que é o prana e o apana, mas espero eu, em próximos vídeos, irei vir aqui falar sobre a necessidade de um domínio físico, a necessidade de um domínio, de um controlo psicológico entre as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas emoções, não é? E também um domínio daquilo que é a nossa dimensão dita espiritual. Porque para um terapeuta curador, todos estes 4 domínios são fundamentais. Mesmo que depois, na minha profissão, eu exerça, por gosto pessoal, uma intervenção mais direcionada para uma das 4 áreas, não há problema nenhum. Ainda assim, eu tenho que ter esta consciência e este domínio sobre estas 4 áreas: física, energética, a psicológica e a espiritual. E enquanto eu não tiver esta noção, eu sempre vou estar muito aquém daquilo que é o meu potencial enquanto ser humano e enquanto terapeuta. E por isso as pessoas que vêm até mim, a vida ou o universo estará constantemente a convidar-me a esse próximo patamar, a esse próximo nível. Porque, obviamente, nós, seres humanos, nós não somos sapatos, não somos objetos, e por isso somos seres vivos que pressupõem uma evolução. Ora, se nós temos esta capacidade evolutiva, nós então temos que fazer uso dela mesma. E uma vez que nós estamos aqui e não somos sapatos, então, mesmo na nossa parte profissional, nós temos que dar uso a essa nossa própria característica, que é evoluir e passar para um próximo patamar, e desse para o outro, e desse para o outro, e assim constantemente. Parece que uma pessoa não para quieta. É assim mesmo que é. É uma pessoa em constante movimento, porque a vida vive dentro de si. E quando assim é, a pessoa e a sua faceta de terapeuta estão em constante evolução. Agora, se tu não és terapeuta, mas pretendes ser, então aí eu recomendo-te vivamente a participar num programa de desenvolvimento da consciência. E nós aqui, na Escola da Consciência, poderás ver aqui, poderás acessar através do QR Code que vai aqui aparecer, pões pausa no vídeo, tiras a tua foto e facilmente acedes através da internet, vais lá encontrar a Magnum Opus, que é a grande obra que somos nós mesmos. E aí tu vais encontrar toda a informação de que necessitas, as várias etapas que pressupõem esta nossa grande obra, a nossa construção interior. E por isso, se quiseres participar, entre em contato connosco. A nova turma 2025 irá iniciar-se já em abril. No entanto, se tu já és terapeuta, se já és curadora, e pretendes esta próxima etapa, o próximo nível do teu desempenho enquanto terapeuta, e não importa a área na qual tu exerças o teu trabalho,
E nisto é mesmo assim, transparente. Não importa a área de onde tu venhas, tu necessitas de participar do coração neste programa de desenvolvimento da consciência. Em que no primeiro nível há este grande desenvolvimento que vai aflorar toda a informação que está contida dentro de ti e que ainda não tens acesso, e em paralelo vai fazer com que todas as tuas potencialidades possam vir ao de cima. Então é um trabalho em duas mãos, em duas velocidades. E depois então, numa segunda etapa, é dar um grande boost, um grande upgrade a essas tuas especialidades nas quais tu queiras te integrar. Pode ser que até ao longo do processo encontres uma outra área, ou então encontres outras áreas que possam complementar aquela que tu já tens. Como, por exemplo, eu gosto de ser terapeuta de, sei lá, de Reiki, por exemplo. Mas agora, de repente, eu descobri que a área da astrologia, a numerologia, são peças fundamentais que me vão ajudar na minha área de Reiki. E podemos perguntar, mas afinal, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aparentemente, parece que não tem nada, mas depois tem tudo. Tem tudo, porque o importante é nós percebermos os nossos mecanismos internos para então depois podermos entregar a melhor ferramenta possível nos nossos serviços. E aqui é mesmo assim. Não tem como enganar. E por isso é bem possível que tu encontres ao longo deste processo, que é o teu próprio processo, a tua construção, várias ferramentas que até então não tinhas conhecimento, ou se calhar até tinhas tido, mas não tinhas a oportunidade de ter aprofundado desta forma, não é? Apenas era teórico, se calhar superficial. E aqui não. Aqui é para ser vivido por dentro, na própria pele. Para que depois, então, seja mestre nessa arte de manejar a ferramenta. Falei na astrologia, na numerologia, como podia falar muitas outras. Podia falar no herbário, podia falar na medicina chinesa, na medicina indiana, sobre os meridianos, sobre tanta outra coisa. Porque nós aqui na Escola da Consciência é mesmo assim. Nós somos como que uma academia dita da antiguidade clássica ou renascentista. Basicamente é o mesmo. Ou seja, é uma consciência universalista. Nós não estamos interessados nem focados nesta área do conhecimento específico ou naquela ou naquela. Nós sabemos, porque connosco próprios é mesmo assim, que o homem é vasto, é amplo e complexo. E para isso necessita de ferramentas a todos os níveis. E por isso nós vamos beber na nossa área profissional de diversas fontes. E só assim é que pode funcionar. Eu jamais acredito naquele terapeuta que domina uma arte, domina uma técnica e simplesmente vai aplicá-la repetidamente a todo o tipo de clientes que chegam até si. Eu não acredito na efetividade disso. Isso é muito redutor, muito. Que há? Claro que há. Mas ainda assim, isso não vai fazer com que a própria consciência do terapeuta e, por consequência, também das pessoas que chegam até si, possa evoluir. Não, isso é o mesmo que já acontece nos hospitais, nas clínicas, um pouco por todo o mundo. É o mais do mesmo. Ora, não é isso que nós aqui na Escola da Consciência acreditamos, fomentamos e vivemos no nosso dia a dia. Por isso, se tu também partilhas destas ideias, partilhas deste idealismo e deste tipo de vivência, entra em contato connosco. Vai lá ao site da Escola da Consciência, vê Magnum Opus, a grande obra, descarrega gratuitamente o documento que lá temos sobre a apresentação daquilo que é a Magnum Opus e depois então entra em contato connosco porque nós teremos todo o prazer em te conhecer, em te orientar e encaminhar sobre tudo isto, a encaminhar ao teu lado para te ajudar na tua própria senda do caminho do desenvolvimento pessoal. Isso para nós é fundamental. Uma outra coisa que eu gostaria aqui também de deixar era a mensagem de que de dia 3 a dia 7 de março, que é já na próxima semana, estará a decorrer aqui na Escola da Consciência o desafio 5 dias. Se gostaste da temática deste vídeo, vais gostar muito mais desta experiência 5 dias, na qual ao longo desta semana terás a oportunidade de ter uma mini experiência, mas é uma experiência direta,
traz a oportunidade de ter um mini treinamento, não é? Um mini programa de desenvolvimento da consciência. No fundo, é uma oportunidade que a escola dá para que as pessoas possam ter um primeiro contacto. E isso é fundamental, ter esta experiência direta. Sabemos muito bem que hoje em dia existem centenas, se não milhares de formações por este mundo fora. Existem muitas pessoas a falar destas temáticas, não é? E que por vezes fica difícil de perceber exatamente aonde é que eu vou colocar a minha vida, onde é que eu vou colocar os meus recursos, o meu tempo, a minha dedicação. É uma entrega muito grande. E por isso nós damos, de forma gratuita, a possibilidade de participar nesta semana, de dia 3 a 7 de março, esta experiência num mini treinamento, para que possa então, ao fim da semana, perceber se faz sentido para si ou não. Se fizer, ótimo. Já nos conhecemos e vamos então para a frente com a nossa caminhada. Se não, continuamos, cada um na sua jornada e está tudo ótimo na mesma. Quero só salientar que as inscrições são só até dia 1 de março. Por isso, vai lá ao nosso Instagram, que há de aparecer por aqui alguns também. Inscreve-te, manda para nós o teu nome, o teu e-mail, para que nós possamos então, a partir do dia 3 a dia 7, fazer esta grande experiência e que tu também possas fazer parte dela. Esse é o nosso objetivo. E ficamos por aqui neste vídeo, entre aquilo que é este domínio, esta arte, saber dominar o que é o prana e o apana. E espero que tenha ficado mais claro para ti o que pressupõe o mau uso destas duas ferramentas que existem dentro do nosso próprio corpo. Vemo-nos até ao próximo vídeo. Muito bons estudos, boas reflexões e até à próxima.